Quantos filhos de Deus nós temos aqui? Vamos aplaudir o nosso Deus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O medo já se foi, o amor perfeito fora o lançou. Escravo não sou mais, o Pai das luzes me libertou. Somos filhos e filhas do Deus vivo. Vamos cantar juntos, o medo já se foi. O medo já se foi, o amor perfeito fora o lançou. Escravo não sou mais, o Pai das luzes me libertou. Fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família, batizados por teu Espírito. Fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família, batizados por teu Espírito. Clamamos, Abba, Pai. Clamamos, Abba, Pai. Nós somos seus, pra sempre seus. As trevas me encontrou, ao seu chamar meu coração queimou, e em seus braços me acolheu, e pra sua mesa você me levou. Fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família, batizados por teu Espírito. Fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família, batizados por teu Espírito. Clamamos, clamamos, Abba, Pai. Clamamos, Abba, Pai. Nós somos seus, pra sempre seus. Clamamos, somos os teus filhos aqui, te chamamos, Abba,
Canta minha alma, canta ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu nome santo. Canta minha alma, canta ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu nome santo. Jamais me esquecerei de como abençoei. Ganhei o teu perdão, venceu o pecado em mim, curou o meu coração, sarou o meu corpo, pôs em meus lábios uma nova canção. Vamos levantar as nossas mãos a Ele. Canta minha alma, canta minha alma, canta ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu nome santo. Canta minha alma, canta ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu nome santo. Me resgatou da morte, bondade me alcançou. Não me retribui conforme os meus erros, me veste de compaixão, estende bondade. Senhor, te louvarei com tudo que sou. A sua igreja levanta suas mãos, levanta o som da sua voz. Canta minha alma, canta ao Senhor, e tudo que há em mim, tudo que há em mim, bendiga o seu nome santo. Canta minha alma, canta ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu nome santo. Eu te louvarei, eu te amarei, não importa as circunstâncias, Jesus, você terá o meu louvor, hoje para sempre, hoje para sempre. Abra os seus braços na presença de Deus. Nós amamos a sua palavra, porque ela é verdade sobre nós. Ela é a luz para o nosso caminho, ela é a água que nos lava. Bendigo a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu nome. Porque é Ele quem perdoa todos os teus pecados, é Ele quem cura todas as tuas enfermidades. O Senhor é compassivo,
e misericordioso. Ele é paciente e cheio de amor. Ele não nos trata conforme os nossos pecados e não nos retribui conforme a multidão das nossas iniquidades. E como um pai que se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois como os céus são mais altos que a terra, assim são as misericórdias do Senhor sobre nós. Pois Ele conhece de onde viemos, Ele conhece a nossa origem e sabe que nós somos pó. Canta minha alma, canta ao Senhor, em dele sempre, ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, em dele sempre, ardente louvor. Nosso amor por ti jamais acabará. Canta minha alma, canta ao Senhor, em dele sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, em dele sempre ardente louvor. Tudo que há em mim louve, tudo que há em mim cante. Aleluia, obrigada, Senhor Deus, pelo teu amor tão grande, a ponto de entregar o seu único filho para morrer por nós. Esse amor que nos constrange, esse amor que nos convence, esse amor que nos alcança e nos transforma. Nós celebramos o seu amor nessa manhã. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão
Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras. Diga isso ao Senhor. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso encontrá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Obrigada, Pai, pelo seu amor. Cara, graça e paz, amados. Pela misericórdia de Deus, eu já pastoreio há 34 anos. Comecei a pastorear com 22 anos de idade. Já fez aí a conta, já quantos anos que o pastor tem, né? Tenho 56 anos. E todas as vezes que nós subimos aqui, amado, nós sentimos a tamanha responsabilidade, que é falar do amor de Deus. Amém? Mas nessa manhã eu me encontro muito alegre, nesta manhã, porque não haveria outro lugar melhor de estar. No primeiro dia da semana, a não ser na casa do Senhor, entregando a Ele a honra, entregando a Ele a glória, entregando a Ele todo o louvor. E sabe o que eu acho fantástico? É que Deus, Ele não está preso em templo feito por mãos de homem. Não foi, sabe, as luzes que impediu nós adorarmos esse Deus nessa manhã. Amém? O Espírito Santo de Deus, ele consiste em você como adorador. Amém? Como uma mulher e um homem de Deus que entende que a sua adoração a Deus, ela vai muito mais do que além de um instrumento, tocar um instrumento. A nossa adoração a Deus depende do nosso interior, da nossa gratidão, do nosso reconhecimento que Ele é Senhor das nossas vidas. Amém? Nós não adoramos a Deus por aquilo que nós temos. Sim ou não? Não adoramos a Deus por aquilo que nós estamos pedindo, aleluia, porque se Ele der, se Ele fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Então, a nossa adoração se consiste naquilo que Ele fez por nós, amém, queridos? Glória a Deus, amém. Aonde você se encontrava outrora? Aonde nós estávamos outrora? A Bíblia diz que Ele nos transportou, olha quantos foi transportado das trevas para a sua gloriosa luz, amém? Aleluia, isso gera em nós, amém, um espírito de adorador, não por aquilo que temos no momento, não por aquilo que estamos vivendo no momento, mas por aquilo que Ele é eterno, aleluia, porque o nosso Deus, Ele é Deus da eternidade, amém, queridos? Louvado seja Deus, o que o pastor Rony disse aqui é fato.
É muito bom, eu creio, eu posso ver, como o pastor Rony que estava aqui falando, eu posso ver o que Deus está fazendo e vai continuar fazendo, porque para Ele tem que ser o melhor, amém? Mas a minha, a tua adoração, meu amado, independente, amém? Ali daquilo que temos no momento, nós adoramos, porque Ele é Senhor nas nossas vidas. E deixa eu te falar uma coisa, só trazer a memória para você, a Bíblia diz que foi Ele que te escolheu, amém? Aleluia, Deus ele não erra, então se Deus te escolheu, porque Ele colocou em você um espírito de adorador, aleluia, e eu louvo a Deus pela vida do pastor Rony. Eu quero dizer que essa casa tem sido um divisor de águas na minha vida, né? Antes de eu começar a ministrar, deixa eu só dar uma pinceladinha aqui, eu não sei se Deus vai me dar outra oportunidade amanhã, amém? Mas eu queria apenas assim testificar que antes da pandemia, eu já orava a Deus para Deus preparar um povo para me caminhar juntos, né? Obrigado, querido. A palavra de Deus diz que aquele que der um copo de água fria, está fria, a um dos seus, em qualidade de profeta, receberá um galardão de profeta. Toma posse, varão. Toma posse. A Bíblia diz que maior é aquele que serve do que aquele que é servido. E antes da pandemia eu orava a Deus e eu conheci o MDA. Cadastrei como pastor no MDA e cheguei a participar de uma reunião do pastor Rony, lá em Betim. Participei antes da pandemia e quando nós tivemos aquela reunião do MDA, aí entrou a pandemia, tudo parou. E eu fiz o cadastro no MDA para cadastrar eu como pastor e a igreja que eu pastoreio, pela misericórdia de Deus, e tudo ficou parado. E ao cabo de 2 anos, eu recebi um e-mail do MDA, né, nos recebendo, né, como filho dessa casa. Me alegrei muito do Senhor. E eu conheci aqui a pastor aqui, e conheci o pastor Rony. Um dia eu cheguei aqui, disse pastor Rony, que eu liguei para ele antes, né, pedindo uma reunião com ele no seu gabinete. E ele, com tanto amor como vocês o conhecem, tanto carinho, nos recebeu aqui. E quando eu cheguei aqui, amados, ao entrar aqui, eu vi estacionamento, eu disse, eu vou pôr meu carro aqui dentro do estacionamento. E ver um irmãozinho, uma bênção de Deus me receber. E eu disse, olha, eu preciso do ticket do estacionamento. Eu tenho uma reunião com o pastor Rony Feijão. Eu disse, não, se você tem uma reunião com o pastor Rony Feijão, você não precisa pagar nada, pode pôr seu carro aqui dentro, faz parte. Pois bem, entrei. Ele me recebeu, disse, pastor, eu preciso ser discipulado. Só pode discipular quem é discipulado. Eu disse, olha, eu preciso ser acompanhado, pastor, eu preciso de ajuda. E ele disse para mim assim, estou bem resumindo, amém, amados? Ele disse, olha, eu tenho aqui 3 pastores que eu poderia te indicar. Eu falei, pois bem, então, né, me fale desse pastor. E quando ele me disse, trouxe a característica do primeiro, eu disse, é isso aí mesmo, pastor. E quando ele mandou chamar esse homem de Deus, esse Davizinho, e quando ele entrou, era o pastor Nelson, foi o irmão que me recebeu lá na recepção, a entrar no meu carro. E quando eu vi o pastor Nelson, então eu me apaixonei. Eu disse, pastor, é esse pastor que eu quero ser acompanhado. E o pastor Nelson está aqui, tem sido muito bênção na minha vida, a sua esposa, amém? Através desse casal, nós temos feito um trabalho no Dom Bosco, ali, né, igreja, 1 a 1, acompanhando, e Deus tem sido bênção. Então, louvo a Deus, pastor Rony, esposa, pastora, por esse ministério, tem sido um canal de bênção na minha vida. E eu sou servo do Senhor, amém? Estou aqui para servir o reino de Deus, amém, querido? Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia, glória a Deus. E o Senhor Deus, Ele colocou uma palavra no meu coração, e essa palavra, ela tem ardido, e ao chegar aqui, o nosso pastor nos relatou do acontecido. Eu disse, pastor, eu sou servo, não vim aqui por causa de um microfone top, não vim aqui por causa de um som top, eu vim aqui para adorar o Senhor, como os irmãos vieram aqui adorar o Senhor, amém? Eu falei, então se microfone, eu com microfone, se for para pregar, pregamos, se for para glorificar, glorificamos, se for para servir, servimos, né, servamos, e estamos aqui para servir o reino de Deus. E Deus, Ele colocou uma palavra no meu coração. Eu vou ser assim bem breve com os meus irmãos, não quero ser enfado com meus irmãos. Pastor Rony disse, olha, não pode passar da meia-noite, pastor Arlindo, e não vou passar da meia-noite, prometo aos irmãos, amém? Mas Deus, Ele pôs uma palavra no meu coração que eu quero compartilhar com você. Se você puder, abre comigo a sua Bíblia,
em 1 Samuel, no capítulo 13, versículo 14. E eu gosto, nas minhas ministrações que Deus me dá, eu gosto de colocar um título, um tema dessa mensagem. E Deus colocou no meu coração essa mensagem, porque nós vamos falar um pouquinho de um homem que você conhece, porque toda a Bíblia, ela não é, sabe, nada estranho, muito pelo contrário. Amém? Nós o amamos e todos os 66 livros da Bíblia amamos, porque é através da palavra de Deus que nós conhecemos o Deus ao qual nós servimos. Só quero trazer aqui em rápidas palavras, a memória a você, aquilo que te traz esperança, amém, querido? Eu quero falar um pouco sobre algumas características de um homem que chamou a atenção do coração de Deus. Como nesta manhã tem muitos homens, muitas mulheres aqui nesta manhã, que têm atraído a presença de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, amém? Em 1 Samuel, no capítulo 13, versículo 14, diz assim: porém agora, não subsistirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si, um homem segundo o seu coração, e já tem ordenado o Senhor, que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Amém? Somente esse versículo. Eu quero aqui, amado, em rápidas palavras, trazer à memória, amém? Aquilo que toca o coração de Deus. A Bíblia diz, Jesus, quando ele tem um encontro com aquela mulher lá no Evangelho de João, capítulo 4, Jesus disse, olha, o Pai procura os verdadeiros adoradores, que o adore em espírito e em verdade. Deus está sempre à procura, amém? Deus está sempre à procura, aleluia, de filhos apaixonados. E nessa semana, eu meditando na palavra de Deus, o Senhor Deus trouxe algumas coisas ao meu coração, a respeito de Davi, o que tocou, o que levou Deus a escolher Davi. A Bíblia diz, amado, que não foi você que escolheu o Senhor. Não foi eu que escolhi o Senhor. Nós não estamos aqui nesta manhã, amém, porque nós somos bons. Não. Nós não estamos aqui nesta manhã porque nós escolhemos o Senhor, também não. A Bíblia diz que foi Ele que te escolheu, amém? Foi Ele que nos achou. Fomos ministrados isso agora no altar, foi Ele que nos achou. Nós fomos encontrados em Deus, amém? Aleluia! E é interessante porque Deus, Ele está sempre à procura, e eu posso ver aqui, quando Deus Ele diz, olha, o Senhor tem achado um homem segundo o seu coração. O Senhor tem achado um homem, uma mulher, segundo ao seu coração. E sabe o que eu aprendo aqui? Eu vejo, quando nós começamos então a descorrer as Escrituras Sagradas, nós poderíamos aqui puxar muitas características de Davi, mas eu escolhi apenas cinco delas, a qual o Espírito Santo falou muito ao meu coração. E uma delas que eu vejo aqui, uma das características é a obediência. A obediência que Davi, ele tinha para com o seu Senhor. A obediência, o temor, a responsabilidade que Davi tinha. Porque para Deus dizer, usar o profeta dizer, olha, porém, não subsistirá o reino, e já tem buscado o Senhor para si um homem segundo ao seu coração, porque Deus já tinha achado. Porque Deus viu que Saul o coração de Saul já tinha sido corrompido. E Deus agora, ele acha um homem segundo ao seu coração. E eu posso ver aqui, como diz a palavra de Deus aqui em 1 Samuel, se você puder me acompanhar, em 1 Samuel, no capítulo 23 de 1 Samuel, versículo 14, versículo 2 a 4. 1 Samuel 23, de 2 a 4, diz assim, olha, porque Davi, ele tinha um coração obediente a Deus. O versículo 2 diz assim, e o Espírito do Senhor falou por mim. Perdão, eu estou indo no 2 aqui, é 1 Samuel, amados. Primeira Samuel, vinte e três, 2 e 3.
1 Samuel 2 e 3 diz assim, 2 a 4, perdão. E consultou Davi ao Senhor, dizendo, irei eu aferir este filisteu? E disse o Senhor a Davi, vai, e ferirás os filisteus, e livrará de Keila. Versículo 3, porém os homens de Davi lhe disseram, eis que tememos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila, contra os quatrições dos filisteus. Versículo 4, então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse, levanta-te e desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. Sabe, uma qualidade que eu vejo aqui de obediência de Davi, é Davi ter a certeza de que Deus estava no meio dele. É de ter a certeza que Deus estaria confirmando, que Deus estaria na peleja com ele. Querido, algo que toca o coração de Deus é a nossa obediência a Deus. Sabe, você ouvir Deus. Porque muitas das vezes alguém diz assim, mas, sabe, eu já orei para tomar determinadas decisões. Amém, glória a Deus, você orou. Precisamos orar, a Bíblia diz, vigiai e orai sem cessar, sim ou não? Mas a Bíblia diz, antes do orar, a Bíblia diz o vigiar, ou seja, é aguardar no Senhor. E Davi, quando ele vê dos seus soldados, daqueles homens que Deus tinha levantado para estar com ele, algum tipo de resistência ou dúvida, a Bíblia diz que Davi, ele volta a consultar o Senhor, Davi volta a falar com Deus, e quando Davi volta a falar com Deus, exatamente aquilo que Deus dissera com Davi na primeira vez, Deus repete as mesmas palavras, vai, porque eu serei contigo, e isso é algo que toca o coração de Deus, entende isso, amados? É quando nós vamos fazer algo, quando nós temos a direção de algo, e nós consultamos a Deus, nós aguardamos em Deus, nós procuramos ouvir a voz de Deus, para tomarmos certas decisões, para fazermos algo dentro de uma direção de Deus, amém? O Salmo 105, versículo 15 diz assim, é interessante nós entendermos aqui, porque a Bíblia está dizendo que Deus está levantando Davi, para assumir um reinado no lugar de Saul. E se você for ver o contexto de tudo isso, você vai ver que Davi aqui, nesse momento, Davi está sendo perseguido. Davi está sendo procurado para morrer por Saul. E se você for ver ao desenrolar das Escrituras, a Bíblia diz que Saul perseguiu Davi por 10 anos, tentando matar Davi, 10 anos procurando matar Davi. Mas Davi, por ser um homem obediente a Deus, Davi procurava estar no centro da vontade de Deus, da obediência. Porque no Salmo 105, versículo 15, diz assim, não toqueis em meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas. Davi tinha esse entendimento. Davi tinha obediência no seu coração. Davi sabia que mesmo Saul, né, sendo rejeitado por Deus, mas ele era um ungido do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Quem não obedece às autoridades da terra, não obedece a Deus. Entende isso? Você já ouviu por aí alguém dizer assim, olha, eu só ouço a voz de Deus? Isso não é verdade. A Bíblia diz que todas as autoridades foram constituídas por Deus. Amém? E quem obedece às autoridades, obedece à voz de Deus, sim ou não? Olha o que diz em 1 Samuel 15, 22. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifício, como em que obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que gordura de carneiro. Ou seja, algo que toca o coração de Deus, é quando Ele vê em nós a obediência. É quando você ouve a palavra, quando você ouve a sua liderança, e você procura caminhar na visão de que Deus tem te dado, debaixo do temor de Deus, não tem como, o coração de Deus, ele é tocado através da sua obediência. Outra característica que eu vejo de Davi, Davi, ele amava o Senhor, amém? Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele amava, olha o que diz em 1 João 4:8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, ou seja, querido, o amor é a essência do caráter de Deus.
Tudo aquilo que eu faço, eu tenho que fazer por excelência, sim ou não? Tudo aquilo que eu faço, não importa o quanto você faz. Não importa o quanto você faz. O que importa é que aquilo que você faz, aquilo que foi te confiado, aquilo que foi entregue, aquilo que Deus te chamou, que Deus te separou, faça por amor. É isso que tocava, é uma das coisas que tocava o coração de Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 14 diz assim: e sobre tudo isso, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Você quer tocar o coração de Deus? Queremos ser visto, reconhecido por Deus, achado por Deus, é o vínculo da perfeição, é o amor, dentro daquilo que Deus nos chamou. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Se não tiver amor, vira ativismo religioso. O amor não é um ato involuntário. O amor é uma decisão da vontade do homem. Amém? Quem já acordou numa manhã e disse assim: olha, hoje eu acordei amando todo mundo. Hoje eu acordei, hoje vou amar todo mundo. Não. O amor é uma decisão. Davi, ele decidiu amar. Davi decidiu amar. Olha o que diz em Mateus 5,44. Eu, porém, vos digo, amai-vos os vossos inimigos, e bendizei os que vos maldizem, e fazei o bem aos que o odeiam, e orai pelos que os maltratam, os que perseguem. Então, o amor é uma decisão. Eu decido amar. Deixa eu contar uma experiência. Eu tenho 3 anos que eu moro na casa que eu estou hoje. E com 6 meses, eu comecei a perceber que na minha caixinha de correio, toda semana aparecia um ovo estourado na minha caixinha de correio. E um dia eu falei: Deus, como é que pode uma pessoa conseguir passar um ovo dentro de uma caixinha de correio? Porque a caixinha de correio, ela tem um sistema que você sobe a carta para depois virar, para não chover mesmo, não molhar, sim ou não? E eu não sei quem era o abençoado, o pastor deu testemunho aqui do fio aqui de cobre, e eu viajei. E eu não sei quem é o abençoado, só sei que era a minha rua. E ele fazia isso todas as semanas, quando eu ia pegar correspondência. Imagine só, um ovo estourado dentro da caixinha, já 3, 4 dias, o cheiro e tudo grudado as correspondências. E teve um dia, eu confesso aos irmãos, eu falei: Jesus, eu vou orar para Deus descer fogo do céu. Aí quando eu pensei de orar, o Espírito Santo de Deus, ele trouxe mansidão, disse: não, ora para que eu possa salvar, para que eu possa transformar. E eu comecei a orar por essa vida. E já tem quase 1 ano que não apareceu mais ovo na minha caixinha de correio. Então olha que interessante isso, amor. Que interessante isso, o amor de Deus. O amor de Deus para conosco. Davi, ele vivia essa essência do amor de Deus, porque é uma decisão, amém? Assim como Deus me amou, eu decido amar. E quando eu decido amar, não é aqueles que me amam, porque se eu amar aqueles que me amam, a Bíblia diz que galardão eu terei. Sim ou não? Amém? Mas a Bíblia diz: eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos. Quem tem inimigo aqui? O pastor falou dos abençoados. Nós vamos orar para que esses abençoados se convertam, amém? E um dia ele possa entrar numa igreja, dar um testemunho de libertação. Amém? Que eles foram achados pelo Senhor, encontrados em Deus. Aleluia. Terceira característica que eu vejo de Davi. Davi era um homem de fé. O pastor Rony aqui dando aqui os avisos. Querido, o reino de Deus, se não for pela fé, nós não conseguimos tocar o coração de Deus. A Bíblia diz que o justo viverá da fé. Em todas as áreas, vivemos por meio de fé. Amém? E em 1 Samuel, no capítulo 17, versículo 45, nos narra uma história que você conhece. Só apenas trazer em memória. Que quando Davi, ele chega naquele campo de batalha, ele vê uma cena em que o gigante Golias estava desafiando todos os soldados de Israel. Davi, ele vê uma oportunidade, vê pela fé, é aproveitar as oportunidades que Deus nos oferece. A Bíblia diz que quando Davi, ele chega ali, Davi, ele ouve alguém dizer: olha, o rei mandou dizer que aquele que enfrentar esse circunciso filisteu, o rei irá dar a sua filha em casamento. O reino de Deus, ele é vivido pela fé. Amém, queridos? Deus, quando ele libera uma promessa sobre você, ele não errou de endereço. Deus, quando te faz uma promessa, não é porque ele viu em mim ou em você condições para realizar em você, não.
É porque Ele é Deus, Ele faz porque Ele é Deus. Amém? E é por isso que é por meio de fé. Para tocarmos o coração de Deus, precisamos viver por meio de fé. E Davi, quando ele chega ali, a Bíblia diz que Davi, ele aceita o desafio por meio de fé. Reino de Deus é tomado à força por meio de fé, sim ou não? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que quando Davi, ele vê aquela cena, Davi, ele libera uma palavra. E Davi diz o seguinte, em 1 Samuel 17:45, e Davi, porém, disse ao filisteu: tu vem a mim com espada e com lança, e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel, a quem tu o confronta. Primeiro nós temos que entender, viver pela fé e entender que a luta não é minha, a luta não é sua, é do Senhor e é Ele que vai trabalhar. O que nós precisamos é usar a nossa fé, nos posicionar, estarmos, amém, como Davi estava no lugar certo, na hora certa, qual o Senhor, Ele tinha o designado. Vivemos pela fé, tomarmos medidas, posições, nos posicionarmos por meio de fé, crendo que Deus vai fazer, crendo que Deus vai abrir, crendo que Deus ele vai multiplicar, crendo que a cura vai vir, o milagre vai acontecer. Isso é viver por fé. E a Bíblia diz que Davi, ele tinha essas características. Quem sabe existe algum gigante na sua vida. Quem sabe em alguma área da sua vida existem gigantes. E esses gigantes muitas das vezes se levantam para nos barrarmos, para nos impedirmos, prosseguirmos ao alvo que é Cristo, prosseguirmos em busca da promessa, caminharmos em volta da promessa, daquilo que Deus tem para nós, sim ou não? Quantos gigantes temos? Quantos gigantes se levantam no nosso dia a dia? Mas é aí que tocou o coração de Deus, através de Davi. Davi não olhou por ele mesmo, Davi não olhou para o tamanho dele, mas Davi olhou para o tamanho do Deus dele. Você sabe quem é o Deus que você serve? Você sabe o tamanho do teu Deus? Você sabe o tamanho daquele que te chamou, te nomeou, amém? Disse, olha, você agora é minha, é propriedade minha, exclusiva dele. Você sabe o tamanho do seu Deus, e é isso, fé nos leva a isso, amém? Deus, ele é maravilhoso, amém? Aleluia. A Bíblia diz, amados, quando nós lemos os evangelhos, nós vemos quantos milagres que Jesus operou, sim ou não? Quantos milagres? Mas a Bíblia diz em João 21, 25, que se fosse descrever os milagres que Jesus operou em 3 anos de ministério, 3 anos e meio, a Bíblia diz que não haveria livros que poderiam registrar os feitos de Jesus. Agora eu te falar uma coisa para você. Qual é o gigante que tem sufocado você? Qual é o gigante em área da sua vida que tem parado você, o teu ministério, a tua vocação, o teu chamado, aquilo que o teu líder, a tua liderança confiou em você, o que gigante que tem tentado se colocar na sua frente? Saiba que você tem o leão da tribo de Judá, você tem o Deus Todo-Poderoso, aquele que não falha, amém? Aquele que não é menino para mentir e nem filho do homem para se arrepender, amém? A fé, quem já foi em shopping aqui, amém? Interessante, porque no shopping, como em muito outro estabelecimento, tem uma porta automática, sim ou não? Né? E você sabe que aquilo ali é automático, sim ou não? Então você vai direto, sim ou não? Porque você sabe que ela vai abrir, sim ou não? Amém? Eu estou falando aqui com pessoas que já foram em shopping, amém? Que já passou em porta automática. E isso é automático para nós, sim ou não? Não é automático? Porque você sabe, você acredita que aquilo vai abrir, então você não para. Porque tem um sensor, né, que por distância ele já toca automaticamente. Deixa eu te falar, nos céus também tem, amados. Deus, ele conhece o teu coração. Deus, ele conhece a tua fé. E quando você toma atitude de fé, também existe um botão no céu que aciona automaticamente. Amém? Deus é o teu favor. O milagre, a cura, a vitória, a multiplicação vem porque é automático para a glória de Deus. Aleluia! Salmo 139 diz que Deus nos sonda de longe e conhece os nossos pensamentos. E diz mais ainda que palavras cheguem em nossa boca, Deus já sabe aquilo que você vai fazer, porque é automático no reino dos céus. Amém? É automático, o homem natural, ele tem que ver para quê? Hoje não, nós cremos para ver a glória de Deus. Amém?
Louvado seja Deus. Estou caminhando aqui para o final, amém, amado? Quarta característica de Davi, que Deus encontra em Davi. E oxalá que Deus encontre em mim, encontre em você nessa noite. E que nós caminhamos por meio de fé para tocar o coração de Deus. Deus vê no coração de Davi algo que foi ministrado aqui por oferta: a liberalidade. Davi tinha um coração liberal a Deus. Amém? Davi tinha um coração, sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele é um Deus liberal. Em João 3,16 diz que Deus te amou. Deus nos amou, Deus te amou. Deus amou aqueles que vai enviar nesse lugar. De tal maneira, a liberalidade de Deus. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus deu o seu único filho, unigênito, para morrer por cada um de nós. Se isso não for liberalidade, querido, eu não sei o que é. Amém? Uma entrega por completo. O que tocou o coração de Deus, através de Davi, foi a liberalidade de Davi. Amém? A entrega de Davi. O amor de Davi. Louvado seja Deus. Deus não enviou um anjo para morrer na cruz. Deus enviou seu filho. Deus enviou seu filho por você. Amém? Deus enviou seu filho. Amém? Deus não trabalha, toma posse disso aí, ó. Deus trabalha na quantidade da liberalidade. Pastor Rony falou isso aqui no altar. Deus trabalha na quantidade da liberalidade. Quanto mais o teu coração é envolvido a Deus, mais você envolve. Quanto mais o teu coração é voltado a Deus, mais você entrega o teu melhor ao Senhor. Não é sacrifício, amém? É amor. A liberalidade por amor faz isso, amém? Louvado seja Deus. E eu coloquei aqui, pastor Rony, nós não conversamos nada, amém, querido? Mas eu coloquei aqui, Deus colocou no meu coração. O dízimo é o mínimo recomendado na fé cristã. O dízimo é a prova da nossa obediência. A oferta é a nossa liberalidade. Davi tinha isso no coração. Amém? A Bíblia diz: se nós fizermos tudo o que nos é ordenado, tudo. A Bíblia diz que nós somos taxados, chamados por Deus de servos inúteis. Porque só fazemos aquilo que nos foi ordenado. A liberalidade não. A liberalidade vai além. A liberalidade nós conseguimos ouvir o coração de Deus. A liberalidade nos mostra a necessidade do corpo. Sim ou não? Quantas das vezes você tem sido ministrado pelo Espírito Santo de Deus para estar com alguém, para orar por alguém, para doar um tempo seu para alguém? O que é isso? É uma liberalidade do amor, de querer estar junto, sim ou não? Isso havia no coração de Davi. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Caminhando aqui para encerrarmos, querido, as 5 características de Davi. Davi era um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Os irmãos ministraram aqui, eles são ministros de louvor. Adorador, todos nós somos adorador. Sim ou não? Somos adorador. E é isso que tocava o coração de Deus. Ele era um adorador, mas não era apenas um adorador, ele era por excelência. Sabe, eu posso fazer mais, eu posso dar o meu melhor, eu posso melhorar, eu sei que o meu Deus, Ele é merecedor. Eu não dei o meu tudo, eu não dei a excelência. Adorador por excelência é o estilo de vida, é a nossa conduta, a nossa vida, é o nosso testemunho, é a nossa conduta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Eu oro, sabe, querido, eu estava vindo para cá, estava em uma rádio evangélica, e o pastor estava falando sobre isso também. Ele dizia o seguinte, que nós não podemos ser como o homem natural, porque o homem natural hoje, ele vai comprar um produto, e se essa caixa custa R$2.000, mas se eu não emitir uma nota fiscal, eu posso fazer ela por R$1.700. Você vai ter um desconto de R$300 por não emitir uma nota fiscal. O adorador por excelência não. O adorador por excelência, ele tem um testemunho diante de Deus, ele honra o nome do Senhor. Você entende isso? Entendemos isso, querido? Estou vos fazendo entender isso. E isso havia no coração de Davi. Isso havia no coração de Davi, louvado seja Deus. Amém? Ele tinha um coração aquebrantado.
Davi tinha um coração aquebrantado. Segundo, Davi amava a Deus. Olha o que diz em 2 Samuel, em Salmo 27, 4. Salmo 27, 4 diz assim: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para aprender no seu santo templo. Davi amava o Senhor. Estamos numa reunião como essa, querido, não há lugar melhor. Eu sei que os nossos lares é bênção, querido. Eu sei, quando eu trabalho, eu chego em casa, é uma maravilha deitarmos no nosso sofá, estarmos com a família. Mas esse é o melhor lugar de estarmos. Esse é o lugar onde Deus ele preparou para aqueles que o amam. Louvado, porque a Bíblia diz que aqui é onde Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Aleluia, amém? Davi amava a Deus. Louvado seja Deus. Outra coisa que eu vejo também característica de um adorador, por excelência, ele jamais tocou na glória de Deus. Ele jamais tocou na glória de Deus. Davi reconhecia que era Deus na vida dele, porque Deus não divide a sua glória com o outro. Deus está te usando, glória a Deus. Deus está te capacitando, diminua mais. Desça, diminua para que ele cresça. Deus tem promessa, glória a Deus, é Ele que vai fazer, Ele que vai cumprir. Davi tinha essa concepção dentro dele. Olha o que diz em 1 Crônicas 29, 11. Tua é, Senhor, magnificência e poder e honra e a vitória e a majestade, porque Teu é tudo quanto nos céus e na terra. Teu é o Senhor, reino, e Tu o exalta por cabeça sobre todos. Ou seja, Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é digno, Ele é merecedor de honra, Ele é merecedor de glória, Ele é merecedor de louvor, porque Ele é Deus, tudo é para Ele, amém? Louvado seja o nome do Senhor. E quarto e último, Davi expressa a sua adoração a Deus, independente da circunstância que está vivendo. Davi expressa a sua adoração por excelência a Deus, independente daquilo que está vivendo no momento. Sabe, querido, precisamos sermos adoradores, precisamos tocar o coração de Deus, independente do momento que estamos vivendo. Hoje o momento é de chorar, como diz lá em Eclesiastes capítulo 3, você vai chorar, mas você vai continuar sendo fiel ao teu Deus. Chegou o tempo de deixar de abraçar, você vai deixar de abraçar, mas você vai continuar honrando e sendo fiel ao seu Deus. Louvado seja Deus. Davi expressa a sua adoração de excelência a Deus, independente do momento que está vivendo. Louvado seja o nome do Senhor, amém? O teu Deus, Ele é um Deus estável, o teu Deus é um Deus que não muda, o nosso Deus, Ele é um Deus fiel em todo momento das nossas vidas, e precisamos confiar isso que tocava o coração de Deus, porque mesmo Davi sendo perseguido, Davi exercia o seu ministério. Mesmo Davi sabendo que o rei Saul queria o matar, mas quando o rei dizia, olha, tem alguém que toca por excelência, tem alguém que adora a Deus por excelência, alguém dizia, eu sei, eu conheço um jovem, mas esse jovem é Davi. E quando chegava até Davi, Davi dizia, eu vou louvar o meu Deus para o meu Senhor. Ou seja, ele, independente do momento de perseguição, momento de luta, momento de dor, momento de choro, ele adorava o Senhor por excelência. Aleluia! Louvado seja Deus! Louvado seja o nome do Senhor! Não servimos a Deus por aquilo que temos. Não somos fiel a Deus por aquilo que temos. Porque hoje nós temos, Deus pode nos provar e tirar. E isso não vai mudar nada nas nossas vidas. Porque nós sabemos que o nosso Redentor, Ele vive. E por fim Ele se levantará. Amém? E quando nós somos fiel a Deus, quando nós procuramos tocar o coração de Deus, Deus, Ele continua sendo fiel para conosco. Porque a Bíblia diz, mesmo se nós deixar de ser fiel,
todavia Ele permanecerá fiel. Amém? Você tem um Deus fiel, querido. Você tem um Deus cumpridor da sua palavra. E o que Deus Ele quer olhar para mim, o que Deus Ele quer olhar para você, é apenas encontrar um coração voltado a Ele. Amém? Que Deus assim continue nos abençoando em nome de Jesus. Glória a Deus, amém?